Arte da Filosofia te pergunta: quem foi Aristóteles? Aristóteles foi um dos maiores filósofos da história da humanidade, e sua influência atravessa mais de 2000 anos. Ele nasceu em Estagira, uma cidade da Macedônia, no ano de 384 a.C., e por isso muitas vezes é chamado de o Estagirita. Ainda jovem, com cerca de 17 anos, Aristóteles foi enviado para Atenas, onde ingressou na Academia de Platão, a mais famosa escola de filosofia da época. Ali, ele permaneceu por cerca de 20 anos, aprendendo, debatendo e desenvolvendo suas próprias ideias. Embora tenha sido discípulo de Platão, Aristóteles não concordava com tudo o que seu mestre dizia, e isso, como veremos nos próximos tópicos, foi essencial para o avanço da filosofia. Após a morte de Platão, Aristóteles deixou Atenas e passou um tempo viajando. Em um desses períodos, ele foi chamado para uma tarefa muito especial: ser o tutor de Alexandre, o Grande, que mais tarde se tornaria um dos maiores conquistadores da história. Esse cargo foi oferecido por Filipe II da Macedônia, pai de Alexandre, e mostra como Aristóteles já era uma figura respeitada e reconhecida por sua sabedoria. Aristóteles escreveu sobre praticamente tudo o que podia ser estudado: lógica, ética, política, biologia, física, arte, metafísica e muito mais. Suas obras influenciaram não só a filosofia ocidental, mas também a ciência, a religião e até mesmo a educação por séculos. Neste vídeo, vamos conhecer os 12 pontos essenciais para entender Aristóteles. Começamos com seu contexto histórico e sua formação ao lado de Platão, que influenciaram muito sua filosofia. Em seguida, exploramos sua metafísica, onde ele busca compreender as causas da realidade, e sua ética, focada na virtude e na busca pela felicidade. Também falamos sobre sua lógica, base do pensamento racional, e sua ideia de virtude como hábito. Entramos na política aristotélica, onde ele vê o ser humano como naturalmente social, e depois na arte e na poética, especialmente seu estudo sobre a tragédia. Discutimos ainda sua visão da ciência, que parte da observação da natureza, e sua enorme influência na Idade Média. Por fim, abordamos sua relação com Alexandre, o Grande, e encerramos com seu legado, que continua vivo até hoje. A lógica aristotélica. Aristóteles foi o criador da lógica formal, uma ferramenta fundamental para o pensamento racional. Ele desenvolveu um sistema de raciocínio baseado em silogismos, que são estruturas de argumento com duas premissas, e uma conclusão. Exemplo clássico: todo ser humano é mortal. Sócrates é um ser humano. Logo, Sócrates é mortal. A ideia era organizar o pensamento de forma clara e coerente, evitando contradições. Essa lógica foi tão influente que dominou o pensamento ocidental por séculos. Aristóteles acreditava que, com raciocínio lógico, era possível chegar à verdade a partir de premissas confiáveis, e isso seria essencial para a ciência e a filosofia. A metafísica de Aristóteles usava o termo metafísica para se referir ao estudo do ser enquanto ser, ou seja, aquilo que está além da física, tratando da essência e da existência das coisas. Um dos pontos centrais da sua metafísica é a ideia de que tudo que existe tem uma substância, e essa substância pode ser compreendida por meio de 4 causas: material, do que é feito; formal, qual sua forma ou estrutura; eficiente, quem ou o que causou isso; final, para que serve, qual seu propósito. Outro conceito essencial é o de ato e potência. Potência é a possibilidade de algo acontecer. Ato é a realização dessa possibilidade. Exemplo: uma semente tem a potência de se tornar uma árvore. Quando cresce, está em ato. Com isso, Aristóteles tenta explicar as mudanças e transformações do mundo sem recorrer a outro plano de existência, como fazia Platão. Para ele, tudo se explica a partir da realidade concreta.
A teoria das causas para Aristóteles: nada existe por acaso. Tudo o que existe ou acontece pode ser compreendido por meio de 4 causas, que formam a base do seu pensamento filosófico e científico. Aqui estão elas de forma simples e direta. Causa material: do que algo é feito. Uma estátua. É feita de mármore. Causa formal: como é a estrutura ou forma da coisa. A forma humana esculpida na estátua. Causa eficiente: quem ou o que produziu aquilo. O escultor que fez a estátua. Causa final: para que aquilo serve ou existe. A intenção de homenagear alguém. Aristóteles dizia que, para entender algo por completo, é preciso considerar todas essas causas juntas. Ele foi um dos primeiros a enxergar o mundo de forma sistemática, como um conjunto de finalidades e estruturas interligadas. Essa visão influenciou profundamente a ciência, a filosofia e até a teologia por séculos. A ética aristotélica, a ética de Aristóteles, é uma das mais influentes da história da filosofia. Para ele, a pergunta fundamental era: como viver bem? A resposta está no conceito de eudaimonia, que pode ser traduzido como felicidade, mas no sentido mais profundo de realização plena do ser humano. Segundo Aristóteles, essa felicidade não vem do prazer momentâneo ou da riqueza, mas do exercício da virtude ao longo da vida. Ser virtuoso, para ele, significa agir com equilíbrio, buscando sempre o meio termo entre 2 extremos. Essa ideia ficou conhecida como a doutrina do justo meio. Por exemplo, a coragem está entre a covardia, falta de ação, e a imprudência, ação excessiva. A virtude, portanto, não é algo com que se nasce, mas algo que se desenvolve com hábito e razão. Quanto mais uma pessoa pratica boas ações e pensa de forma justa, mais virtuosa ela se torna, e, consequentemente, mais feliz. A ética aristotélica é prática, realista e centrada na vida em sociedade. Ele acreditava que viver bem não era algo solitário. Era necessário conviver, participar da cidade e das relações humanas, para se desenvolver como um verdadeiro ser humano. Política e vida em comunidade. Para Aristóteles, o ser humano é, por natureza, um animal político, ou seja, alguém que só se realiza plenamente vivendo em sociedade. Ele acreditava que a vida em comunidade não é uma escolha, mas uma necessidade natural, pois é através das relações sociais que o ser humano desenvolve sua razão, suas virtudes e alcança a felicidade. A forma mais elevada dessa convivência é a polis, a cidade-estado grega, onde os cidadãos participam ativamente da vida pública. Aristóteles via a política como uma extensão da ética. Se a ética trata de como o indivíduo deve agir, a política trata de como organizar a convivência para que todos possam viver bem. O bom governo, então, seria aquele que favorece o bem comum, não apenas os interesses de um grupo. Ele também classificou diferentes formas de governo, como monarquia, aristocracia e democracia, e refletiu sobre como essas formas podem se corromper, dando origem à tirania, oligarquia e demagogia, respectivamente. Para Aristóteles, uma cidade justa e equilibrada depende de cidadãos virtuosos e conscientes, e é nesse ambiente coletivo que a vida humana atinge seu verdadeiro potencial. A arte e a poética. Aristóteles foi um dos primeiros filósofos a refletir de forma sistemática sobre a arte, especialmente sobre o teatro. Em sua obra Poética, ele analisa principalmente a tragédia grega, buscando entender por que ela é tão impactante e qual é sua função para o ser humano. Diferente de Platão, que via a arte como uma simples imitação enganosa da realidade, Aristóteles acreditava que a arte tem um valor próprio. Para ele, a arte imita a vida, sim, mas essa imitação, mimesis, não é uma cópia inferior. É uma forma de representar a realidade de maneira mais organizada, intensa e significativa. No caso da tragédia,
Aristóteles destaca o papel da catarse, um tipo de purificação emocional. Ao assistir a uma história trágica, o público vivencia emoções como o medo e a piedade, e por meio disso, passa por um processo de reflexão e alívio emocional. Além disso, ele acreditava que a boa arte tem estrutura, coerência e propósito. Na tragédia, por exemplo, o enredo deve seguir uma sequência lógica de acontecimentos que levem ao clímax e, por fim, à transformação do herói e do público. A visão aristotélica da arte teve enorme influência, não apenas na literatura e no teatro, mas também no cinema e na crítica moderna. Ele foi um dos primeiros a tratar a arte como uma forma de conhecimento e de formação humana. A ciência em Aristóteles foi um dos primeiros pensadores a tentar organizar o conhecimento humano de maneira sistemática, e por isso é considerado o pai da ciência ocidental. Para ele, o conhecimento verdadeiro começa com a observação da realidade concreta, e é a partir daí que se chega à compreensão das causas e dos princípios que regem o mundo. Diferente de Platão, que valorizava o raciocínio abstrato e as ideias, Aristóteles acreditava que a experiência sensível, aquilo que percebemos com os sentidos, é o ponto de partida para o saber. Ele estudou a natureza com um olhar quase científico. Classificou plantas, animais, movimentos e fenômenos físicos, tentando identificar padrões e explicações racionais para tudo. Aristóteles dividia o conhecimento em áreas distintas, como a física, o estudo do movimento e da natureza, a biologia, a astronomia e até a psicologia, que ele considerava parte da filosofia natural. Seu método era empírico. Observava, analisava, comparava e só depois formulava teorias. Embora muitas de suas ideias tenham sido superadas pela ciência moderna, o modo como ele organizava e pensava o conhecimento foi essencial para o surgimento da pesquisa científica. Aristóteles não só buscava respostas, ele ensinou como fazer as perguntas certas. A influência de Aristóteles na Idade Média, embora Aristóteles tenha vivido na Grécia Antiga, seu pensamento ganhou uma nova força durante a Idade Média, especialmente a partir do século XII, quando suas obras foram traduzidas do árabe para o latim e passaram a circular amplamente na Europa cristã. Foi principalmente através do trabalho de pensadores como Santo Tomás de Aquino que Aristóteles se tornou uma figura central no pensamento medieval. Tomás viu em Aristóteles um filósofo que podia dialogar com a teologia cristã, já que ambos buscavam a compreensão racional da realidade e da moral. O método lógico de Aristóteles, sua forma de argumentação e sua visão de mundo baseada em causas e finalidades influenciaram profundamente a escolástica, o sistema filosófico e teológico das universidades medievais. Seu conceito de causa final, por exemplo, foi utilizado para explicar a existência de Deus como o fim último de todas as coisas. Durante séculos, Aristóteles foi considerado a autoridade máxima em praticamente todas as áreas do saber, da física à ética. A Igreja o respeitava tanto que, muitas vezes, suas ideias eram ensinadas quase como doutrina. Só com o avanço da ciência moderna, no Renascimento, essa influência começaria a ser revista. Relação com Alexandre. Um dos aspectos mais curiosos da vida de Aristóteles é sua ligação com uma das figuras mais poderosas da história, Alexandre o Grande. Quando Alexandre ainda era adolescente, Aristóteles foi convidado pelo pai dele, o rei Filipe II da Macedônia, para ser o seu tutor pessoal. Durante alguns anos, Aristóteles foi responsável pela educação do jovem príncipe, antes de ele se tornar o famoso conquistador que expandiria o Império Grego por 3 continentes. Embora não haja muitos registros detalhados sobre essa convivência, é quase certo que Aristóteles teve influência na formação intelectual de Alexandre, transmitindo valores gregos, ensinamentos filosóficos e uma visão racional do mundo. É possível que isso tenha contribuído para o interesse de Alexandre em espalhar a cultura grega, a chamada helenização,
pelos territórios que conquistava. Apesar disso, a relação entre os dois parece ter esfriado com o tempo. Depois que Alexandre assumiu o trono e passou a governar de forma autoritária, Aristóteles teria se distanciado. Mesmo assim, o fato de ter sido mestre de um dos maiores líderes da antiguidade mostra o prestígio e a importância de Aristóteles ainda em vida. O legado de Aristóteles, é imenso e atravessa séculos, culturas e áreas do conhecimento. Ele não foi apenas um pensador entre outros. Foi alguém que ajudou a fundar as bases da filosofia ocidental, além de influenciar diretamente a lógica, a ética, a política, a biologia, a arte e a ciência em geral. Mesmo depois de mais de 2000 anos, sua maneira de pensar continua viva. A ideia de que a razão pode organizar o mundo, de que a realidade deve ser compreendida a partir da experiência e de que a busca pelo equilíbrio e pela virtude é essencial para uma vida plena, tudo isso permanece atual e inspirador. Na Idade Média, ele foi reverenciado como o filósofo, dada a sua autoridade intelectual. Na ciência moderna, mesmo que muitos de seus conceitos tenham sido superados, o método de observação, análise e sistematização que ele propôs influenciou diretamente a forma como a ciência se desenvolveu. Aristóteles nos ensinou que o pensamento precisa ser estruturado, que o conhecimento exige esforço, e que compreender o mundo é também uma forma de melhorar a nós mesmos. Seu legado é um convite permanente à reflexão, ao questionamento e à busca por sabedoria. Se você curtiu conhecer mais sobre Aristóteles, não deixe de conferir também os vídeos sobre Platão e Sócrates aqui no canal. Juntos eles formam a base do pensamento filosófico ocidental. Até mais, amante da sabedoria.